Olá, eu sou o professor Pierre e vamos agora para o nosso sétimo e último vídeo sobre o nosso estudo 2, que trata da avaliação do ambiente externo. Então, vamos recordar o que a gente viu até agora. Então, no vídeo 1 a gente falou sobre a contextualização e o entendimento do ambiente geral da empresa. No vídeo 2 a gente tratou sobre a análise pestal, ou seja, a ferramenta de análise do ambiente mais externo, mais afastado da organização. No vídeo 3 a gente viu o modelo das 5 forças de Porter, ou o modelo das 5 forças de ameaças ambientais. No nosso vídeo 4 a gente viu a estrutura do setor, ou as possíveis estruturas dos setores e as oportunidades ambientais associadas a cada uma dessas estruturas. No vídeo 5, a gente viu os grupos estratégicos. No vídeo 6, a gente viu os segmentos de mercado. E agora, nesse vídeo 7, a gente vai ver os fatores críticos de sucesso e a questão das ameaças e oportunidades do ambiente externo. Então, vamos lá para o nosso item 8, fatores críticos de sucesso. Então, estamos aqui no item 8, fatores críticos de sucesso. Então, o que são os fatores críticos de sucesso? São os elementos estratégicos, pode ser atributo do produto, competências competitivas ou ativos intangíveis, que têm grande impacto no futuro sucesso no mercado. Ou seja, são fatores que, quando atendidos, eles nos possibilitam uma maior chance de sucesso das nossas estratégias. Eles são tão importantes que, assim, que todas as empresas deveriam prestar bastante atenção neles. Por exemplo, no setor de roupas, são os designs e as combinações de cores atraentes, o baixo custo de fabricação, uma forte rede de varejistas ou lojas da empresa, capacitação para distribuição, que permite que as lojas continuem vendendo os itens mais procurados, questão dos anúncios e publicidade e propaganda, que transmitam bem a imagem da organização. Por exemplo, existe uma série de fatores críticos de sucesso previamente mapeados. E não quer dizer necessariamente que todos eles são importantes em todos os setores. Então a gente tem aí os tipos comuns de fatores críticos de sucesso, relacionados à tecnologia, relacionados à produção, né? Então tecnologia, relacionados à produção, relacionados à distribuição, relacionados ao marketing, relacionados a aptidões e capacitação, e outros tipos de fatores críticos de sucesso. Em geral, os fatores críticos de sucesso de um setor podem ser deduzidos identificando as características dominantes do setor. Pode-se a partir de análise de grupos estratégicos, por exemplo, sobre a concorrência, avaliando as 5 forças competitivas ou as 5 forças de Porter, considerando o impacto das forças propulsoras no setor. Podemos comparar as posições de mercado dos integrantes desse setor, podemos utilizar a análise de segmentos de mercado, que a gente viu também anteriormente, para tentar identificar os tipos comuns ou os tipos mais relevantes, né, de fatores críticos de sucesso. Na verdade, os fatores críticos de sucesso, né, a partir desses 6 tipos que estão apresentados aí nesse quadro. Questões que ajudam a identificar, então, esses fatores críticos de sucesso, né? Em que base os compradores do produto do setor fazem sua escolha entre as marcas concorrentes dos vendedores? Ou seja, quais são os atributos cruciais do produto para a escolha dos compradores? Dada a natureza das forças competitivas de um determinado setor no mercado, de que recursos e competências competitivas uma empresa precisa para ter sucesso naquele setor. E quais as falhas em que é previsível ou quase certo
uma significante desvantagem competitiva para uma determinada empresa. Raramente existem mais de 5 ou 6 fatores críticos para o sucesso competitivo. É o que a literatura traz. Portanto, a gente tem que resistir à tentação de rotular todo fator como importante, como se ele fosse fundamental. Por quê? Porque isso acaba fazendo com que a gente se perca num mar de informações e análises que muitas delas acabam não sendo relevantes para a nossa organização. Uma forma que pode ajudar é a gente criar gráficos para fazer essa análise. Então, uma análise que pode ajudar é a gente desagregar, ou uma técnica que pode ajudar é a gente desagregar os fatores críticos de sucesso focados nos consumidores. Por exemplo, uma forma simples, né, mais útil é a gente comparar as posições dos competidores num determinado mercado em diferentes segmentos. Então, por exemplo, se a gente está falando do mercado de equipamentos de engenharia elétrica, né? O que a gente tem aqui? A gente tem 5 fatores decisivos de sucesso ou fatores críticos, né? Reputação, assistência pós-venda, confiança na entrega, testes e qualidade técnica. São particularmente importantes para a média de clientes, de acordo com a ordem apresentada. Média mais alta no ranking, média mais baixa no ranking. Essas são as posições médias para cada um dos 5 fatores, com preços similares, né? E que acabam determinando as escolhas dos consumidores. E a gente tem três perfis de competidores, né? A empresa A, a empresa B e a empresa C. Eles estão esboçados, então, ali em relação a cada um dos 5 fatores. Observe que o ponto forte da empresa A não é o mais valorizado pelo consumidor médio, né? Então, a gente tem a empresa A em azul, aqui, né? Então, o ponto forte dessa empresa é a reputação, mas não necessariamente, mas ela não é, o fator mais valorizado pelo consumidor médio. Considere que o ponto forte da empresa B parece servir melhor. Então, a empresa B em amarelo, aqui, ó, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, a avaliação do consumidor mais alta e a avaliação mais baixa. Observem também que nenhuma empresa está se saindo particularmente bem em relação a testes e qualidade técnica. Então, elas têm uma avaliação do consumidor mais baixas aqui. Esses fatores, eles podem não ser tão importantes para a média dos consumidores, mas para algum grupo de consumidor específico, talvez eles tenham mais importância do que para a média, porque a gente está falando aqui de um ranking médio de valor atribuído. E a gente pode olhar também a escolha do segmento. Então, a empresa A poderia tentar melhorar os fatores mais altos no ranking, mas as empresas B e C já são fortes nesses fatores. Então, ó, a empresa B está forte aqui e a empresa C, por exemplo, mais forte ainda aqui, ó. Então, por exemplo, nesses 2 fatores. Uma alternativa para essa empresa A, que está aqui em azul, é tentar focar num segmento de mercado mais específico, ou seja, aquele para o qual os testes e a qualidade técnica são mais importantes do que para o consumidor médio. Nesse segmento específico, logicamente, há menos competição e mais espaço para a empresa A fazer, por exemplo, aprimoramentos. Pode até ser que esse segmento ele seja relativamente pequeno, mas ter esse segmento pode ser que seja mais lucrativo para a empresa A do que competir contra as empresas B
e C. Assim, a empresa A poderia centrar os seus esforços e melhorar mais o perfil no lado direito, né, desse gráfico. Então, observem, resumindo, então, que a gente tem dois eixos nesse gráfico. Então, fatores críticos de sucesso e o seu valor atribuído para a média de consumidores, e a avaliação do consumidor, uma avaliação mais específica para cada uma dessas empresas. Embora a média dos consumidores considere reputação, assistência técnica, confiança mais importantes, né, em relação, por exemplo, a testes e qualidade técnica, é possível que um grupo de consumidores dentro de todos os consumidores considerem testes e qualidade técnica importantes. Então, a sugestão aqui é, ao invés da empresa A tentar competir com as empresas B e C, que já têm avaliações mais altas nesses fatores críticos de sucesso aqui, mais altas pelos consumidores, ela poderia melhorar nos itens testes e qualidade. E aí competir um pouco mais longe das empresas B e C. Razões da dificuldade de entender o que é valor para os clientes. Então a gente falou nesse gráfico aqui, né, a questão do valor atribuído para cada um desses fatores críticos de sucesso. Então, quais são as dificuldades de entender o que é valor para os clientes? Então, primeiro a questão da compreensão, né? Os gerentes talvez não sejam capazes de compreender os comportamentos que são complexos e variados que observam nos mercados. Às vezes, eles vão ter uma quantidade enorme de dados brutos e não vão ter muita capacidade de analisá-los. Uma sugestão aqui é que empresas especialistas de consultoria e pesquisa de mercado, eles podem ajudar nesse entendimento. A outra questão, outra razão é a própria distância do consumidor final. Algumas empresas, por exemplo, como fornecedores de matéria-prima e componentes, eles podem estar distantes do consumidor final por vários intermediários, outros fabricantes, distribuidores, varejistas. Embora esses consumidores diretos possam ser os consumidores estratégicos da organização, conforme a gente viu anteriormente quando viu os segmentos de mercado, há o risco de que o que é valorizado pelo consumidor final não seja compreendido pela organização. A terceira razão são preconceitos internos. Os gerentes eles ficam inclinados a pensar que os seus pontos fortes são mais valorizados pelos clientes e que, de alguma forma, os seus competidores são necessariamente inferiores. Nem sempre o que a gente pensa como sendo o melhor para nós é o melhor para o cliente. E, finalmente, mudanças ao longo do tempo. Os valores dos clientes, eles geralmente evoluem porque se tornam mais experientes por compras repetidas, ou por causa de disponibilidade de ofertas competitivas que oferecem melhores condições para esses clientes. Então a gente tem que tomar cuidado com a armadilha da experiência. Nem sempre o nosso sucesso passado é o nosso sucesso presente, e muito menos o futuro. Então estão aí algumas razões da dificuldade de se entender o que é valor para o cliente. Lembrando então, né, que a principal lição é que a gente tem que considerar o valor através dos olhos do consumidor e ter certeza a respeito dos pontos fortes relativos. Embora pareça relativamente evidente, o ponto de vista do consumidor e a certeza dos pontos fortes normalmente não são facilmente reconhecíveis por essas razões que a gente tratou aqui. Então, quando a gente viu agora esse item sobre fatores críticos de sucesso, se observa que o exemplo que foi dado está muito relacionado aos clientes. E aí ele tem muita relação com
o conteúdo sobre segmentos de mercado, que trata também de segmentos de clientes. Mas lembrando, pelo quadro que a gente viu anteriormente, que os fatores críticos de sucesso eles não estão apenas relacionados aos clientes, mas a gente pode entender que clientes são uma força propulsora digamos assim, da identificação, ou existe uma força altamente relacionada aos fatores críticos de sucesso de uma forma geral. E aí, finalizando, a gente entra então na questão das ameaças e oportunidades, que é a principal questão da análise do ambiente externo. É identificar ameaças e oportunidades no ambiente externo. Então, a principal questão a ser respondida é: que oportunidades e ameaças existem no meu ambiente ou no ambiente que eu pretendo atuar? Assim, os conceitos e estruturas que a gente viu até aqui, eles devem ser úteis para a gente compreender os fatores, de uma forma geral, do ambiente da organização. A gente está falando de ambiente externo. E a principal questão são as implicações que são tiradas dessa compreensão, ou seja, a identificação de oportunidades e ameaças. Então, as oportunidades e ameaças, elas compõem metade do trabalho, porque a gente viu no diagnóstico estratégico que a gente vai identificar oportunidades e ameaças no ambiente externo e forças e fraquezas no ambiente interno. E as oportunidades e ameaças do ambiente externo e as forças e fraquezas do ambiente interno, elas vão compor o que a gente chama de análise SWOT, que é uma análise de adequação entre os dois ambientes. Então, o SWOT ele quer dizer forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí, por meio dessa análise, eu posso identificar quais das minhas forças me possibilitam aproveitar oportunidades no ambiente externo, ao mesmo tempo que podem me possibilitar também mitigar os efeitos de ameaças. Ao mesmo tempo, identificar quais das minhas fraquezas, do ponto de vista interno, dificultam o aproveitamento de oportunidades e podem aumentar o impacto ou o efeito das ameaças no ambiente externo. Então, essa análise me ajuda a aproveitar o que a gente pode chamar de abertura estratégica, que também pode ser chamada de janela de oportunidade, que é uma determinada oportunidade no ambiente competitivo que não está sendo explorada pelos competidores. Isso, então, vai ajudar com que eu olhe para o meu ambiente externo e para o meu ambiente interno e eu consiga identificar o que eu devo fazer do ponto de vista mais externo e o que eu posso fazer do ponto de vista mais interno. Nesse sentido, tem um livro que é bastante interessante, que vocês conseguem encontrar alguns resumos na internet, que chama Estratégia do Oceano Azul, que os autores afirmam que as organizações simplesmente se concentram em enfrentar face a face os adversários, e aí atuando num oceano vermelho, e que elas têm a oportunidade de encontrar oceanos azuis, ou seja, locais onde a competição ela é mais favorável. Vale a pena a leitura e tem muita relação com a avaliação do ambiente externo. Com este último tópico, a gente fecha o nosso estudo 2. Vamos relembrar o que a gente viu nesse estudo 2. Então, a gente analisou
o ambiente externo. Começamos na camada mais externa do macroambiente com a ferramenta de análise pestal. Depois a gente foi para a indústria, o setor, com o modelo das 5 forças e com a estrutura do setor. Depois a gente viu a concorrência e os clientes com os grupos estratégicos e segmentos de mercado. Coloquei os fatores críticos de sucesso aqui porque eles acabam de alguma forma abarcando todo o ambiente externo. E fechamos aqui com as ameaças e oportunidades. E com isso fechamos, né, como eu disse anteriormente, o nosso estudo 2. Aqui está o mapa do nosso curso. Então a gente já passou lá no estudo 1 apresentando a estratégia, nesse, vamos chamar assim, de mini módulo de bases conceituais. E estamos aqui na parte do diagnóstico estratégico com a avaliação do ambiente externo, no estudo 2. No nosso próximo estudo, estudo 3, a gente vai para a avaliação do ambiente interno. Então, fechamos aqui esse estudo. Espero que tenham aproveitado e que os principais conceitos tenham ficado claros. E, logicamente, aqueles que não ficaram, a gente ao longo do curso vai acabar retomando alguns deles. Então, sempre há oportunidade de aprendizado. Então, nos vemos então no estudo 3. Até mais!